pessoal, nós vamos aqui comentar mais uma prova de concurso da Petrobras. Nós vamos comentar hoje a prova para o cargo de engenheiro eletricista, né, engenheiro de equipamentos elétricos. Eu estou aqui com o Bruno Flora e com o Rafael Tsucado, vocês devem conhecer. Então, essa é uma prova com algumas características particulares. Ela também tem um pouco de matemática básica e cálculo, lá no final vocês vão ver. Ela tem algumas coisas da área de mecânica, embora bem menos profundas. E na parte de elétrica e física, ela cobre pesadamente máquinas elétricas, sistemas de transmissão de energia e eletromagnetismo. Então, acompanhando aí o começo das questões, você vê que você começa uma avaliação de campo dentro de um condutor cilíndrico. Então, seria uma questão de eletromagnetismo. E a questão 22, por exemplo, é uma questão de circuitos, né, simples, mas é muito frequente que algumas dessas questões que pegam as pessoas na prova da Petrobras, sejam de elétrica pelo menos, são essas questões de circuitos chaveados, em que você liga ou desliga uma chave e as tensões variam e você tem que analisar o que acontece antes e depois do fechamento da chave. Esse tipo de questão ele tenta avaliar a parte de regime transiente, né? Regime transiente. E muda aí um pouquinho a condição do circuito e se você não estiver atento ao enunciado, você acaba interpretando errado e não é difícil que o avaliador aí coloque uma das respostas a interpretação errada. Na verdade, eu acho que o principal problema aí é que o circuito geralmente é grande. É complicado. Se você quiser fazer lei de Malha de nós, você vai gastar uns 30 minutos para achar a resposta certa. Trabalhoso, mas não é para trabalhar. Toda vez que aparecer um circuito chaveado na Petrobras, é para fazer 2 ou 3 contas de vezes. É para simplificar. Continha de vez. De vez, não é para fazer lei de Malha de nós, pode ter certeza. Então aí você tem o circuito CA, nessa questão 23, né, com as impedâncias complexas, inclusive impedância matricial, só para assustar, porque na verdade é impedância já conhecida. Mais uma questão aí, a 24. Isso é de magnetismo, né? Isso, magnetismo campo, do condutor, com uma resistência, típica de física. Acho que uma vez eu vi no vestibular, eu vi uma questão parecida. Isso é típica questão vestibular do ITA. Vestibular do IME, do ITA caiu a questão parecida. Justamente. Como eu falei, cai pesadamente sistemas de transmissão de energia e sistema trifásico. Veja aí, por exemplo, na 25, uma carga trifásica. Tem a delta e estrela, uma estrela triângulo, para você converter de um fato para o outro. E essa questão do sistema trifásico vai aparecendo aí na questão 26 e em outras. Vê que essa incidência do circuito é grande, né? Você já olha na 27 novamente, né? E é muito ligado a esses elementos, né? Parte muito forte para quem estudou circuitos 1, circuitos 2, né? Na graduação aí, tem uma presença grande. Veja, por exemplo, a 28, mais um daqueles elementos de circuito trifásico. Lembrando que o circuito trifásico sempre você tem que lembrar aquelas formulinhas de conexão estrela-triângulo, entra a raiz de 3, sai a raiz de 3, do banco de transformadores se está em tensão de linha ou tensão de fase, lembrar bem a diferença entre essas coisas, o que é de linha, o que é de fase, porque a questão vai confundir aí, se tem uma raiz de 3 porque é de linha, se não tem porque é de fase, e assim por diante, e a conversão das cargas trifásicas para uma carga equivalente é Y delta, assim por diante, porque esses circuitos de trifásicos são todos equilibrados, né? Você vai resolver como se fosse uma fase só sempre, você vai resolver fazendo um circuitinho só sempre. Porque tem que pensar que a prova é extensa, né? Então as questões elas precisam no máximo 3 a 5 minutos de resolução, né? Mais que isso você não pode resolver, senão você não faz a prova. Né? De fato. Nesse caso, todas essas questões são de fazer algumas continhas de vezes só. Algumas, 3 ou 4. Na verdade, algumas continhas de mais integral se enquadra também, né? Mas a integral as últimas questões tem integral, aqui não tem integral. Embora tenha aparecido algumas questões de eletromag, né? Que embora eu achei muito mais teórica, né? Que geralmente questões de eletromag acho que de conta, não sei, acho que não... que elas ali eram básicas, é tudo perpendicular, né? Os campos eram perpendiculares. Para facilitar as contas. Com certeza. Há uma série de questões aí, você pode ver 30, 31, 32, que são questões sobre máquinas elétricas, motores síncronos, motores assíncronos, no caso, motores de indução. Esse tipo de questão é aquela que você precisa sempre, né, estar bem atento a um conjunto de fórmulas, né? Conjunto de fórmulas, sim. Essas aqui são conjunto de fórmulas. Eu recomendo sempre você lembrar as 2, 3 formas principais de cada tipo de máquina. O motor CC, o motor CA, síncrono ou assíncrono. Você lembrar os 2, 3, o rendimento, ou o torque, ou a relação tensão-corrente. E aí, na questão 34, você tem um modelo, como eu falei, de um motor de indução. E esse é um circuito que cai muito. O modelo do motor de indução, você lembrar
que o circuito é esse, o que é cada parte, eu já vi cair várias vezes. Tem a impedância do primário, do secundário e da magnetização. A prova de equipamentos elétricos costuma ser uma bem estável, né? Ao longo dos anos costuma ter o mesmo jeito, a mesma cara, né? Coisas, é bem padrão, né? Esse tipo de continha aqui, ó, na 35 e na 36, relaciona rendimento, velocidade, potência da máquina, também cai muito, né? Contas simples que você tem de lembrar. E aí uma parte extensa, que é muito difícil de explicar no nosso curso, por exemplo, que é a teoria de falhas de sistemas trifásicos. Você tem lá tem o sistema PU, tem a componente simétrica, e no final sempre vai ter uma ou duas questões, que eu já notei, como você falou, era muito estável, de que quando acontece uma falha numa fase, ou em duas fases, ou em três fases, como se comporta a impedância. Aí nesse caso, nessa questão 37, você tem uma falha nas três fases, uma falha simétrica, uma árvore caiu numa linha de transmissão, por exemplo. Certo. Aí você tem mais questões de linha de transmissão, né, e sistemas de fase, você vê como eu falei no começo, isso é muito recorrente. Na 39 é uma outra questão de impedância trifásica, que deve ser associada usando aquelas formas de conversão de delta e triângulo, né? Sim. Aí você tem aí, na questão 40 mais um circuito que houve falha, um circuito trifásico que está incompleto, né? Ele não é equilibrado, mais uma vez tem que usar aquelas propriedades. Aí nós entramos no bloco 2. O bloco 2 que a rigor aí é só, antigamente, né, Petrobras tinha o costume de ponderar até 2010, né, pontuação diferente entre os blocos, e o edital também descrito diferentemente entre os blocos, né? E parece que essa pontuação distinta, bloco 1 com um peso, bloco 2 com outro peso, mudou, né? Eles estão adotando o mesmo peso 1 para tudo. Mas, de qualquer forma, os blocos eles mostram separações conceituais, o que é cobrado de maneira mais profunda ou menos profunda, distribuídos os blocos na sequência 1, 2 e 3. Embora acho que no critério de desempate tem um bloco que é preferencial, no caso de se empatar os números, acho que eles estão dando prioridade para quem acerta mais um certo bloco ou não. Depende um pouco do ano do edital, né? Entendi. Que aí eles ponderavam mesmo. Então tinha questão de ser 2 pontos, né? A outra 0,5. Você tinha que fazer 4 questões. Mas é muito ligado, esses blocos são muito ligados ao que o Alisson mesmo falou, né? O edital, a forma que o cara escreve ali no edital. Especialmente que o bloco vai ter as questões mais profundas, mas embora essa questão mais profunda ou menos varia com a perspectiva que a pessoa tem para a sua formação. Veja, por exemplo, essas questões 42 e 43 são de linha de transmissão. Elas são muito fáceis, mas elas são básicas, mas elas são da área de elétrica, né? Muitas engenharias não veem, acho que nem engenheiro eletrônico cruza muito com isso, só o eletricista mesmo. Que é o caso do edital, costuma ser só o engenheiro eletricista, né? Que pode. Esse eu acho o engenheiro eletrônico, ele não pode prestar. Então aí você tem, por exemplo, na 42 é para uma avaliação, são aquelas relações de avaliação que acontece quando tem condutores em paralelo, né? E na questão 43, o modelo de linha de transmissão. Ainda mantendo aquela... Não é o mesmo assunto, mas está ligado ao assunto lá de cima de transmissão de energia em sistema trifásico. Às vezes aparece um pouco de norma na prova de elétrica. Essa é uma das provas que aparece norma, diferente de outras que nós discutimos, petróleo, mecânica, terminais, que raramente tem qualquer coisa de norma. Essa sempre tem alguma coisinha. Sempre tem, né? De norma de aterramento, de instalação predial, de instalação elétrica de indústria e assim por diante. Engenharia civil também cai norma, né? Cai mais ainda. Cai muito mais ainda. Entendi. Aqui, aí, se quiser comentar, você tem algumas questões aqui de automação. Né? Você vê que cai uma parte aí de automação, né? Parte de ter um motor montado, né? Em geral, eles pegam assim, uma questão, dá um sistema, né? E pede em 2 outras questões para que sejam respondidas algumas dúvidas, né? E aí, no caso, aí, nós temos um contador, né? E alguns intervalos de tempo aí para definir se está energizado ou não está, né? Bastante analítico, a pessoa nem precisa ter tido tanto contato. Se ela conhece os equipamentos, ela já vai ter uma capacidade aí de resolver. Né? Eu lembro que quando eu resolvi essas questões aqui na aula, eu tratava mais como questão de raciocínio lógico. Exatamente. Né? Ligou o contador, deu tempo, vai ligar o outro automaticamente. E aí se torna a barreira energética é conhecer a simbologia. Justamente. Que é bem rápido, né? A simbologia dos elementos. E saber o que cada elemento faz, né? Sim. Não deixa de ser um conhecimento. Sim. Tem alguma coisa sobre o sistema de proteção, né? Relé, disjuntor, sempre tem alguma coisa. Fusível, sempre tem alguma coisa disso também na prova. Mas é menos, em volume menor.
Questão 50 é mais uma questão de automação, né? De lógica, de diagrama de automação. Contato, raciocínio lógico, né? Ele fala de alguns defeitos possíveis, o que pode ter acontecido, de raciocínio de falha. Que é muito comum para quem lida com manutenção. Talvez seja essa a ideia dessas questões. Possível. Nós todos sucados, olha o Ampiote na tela. Questão 51, o Ampiote aí, ó. Dá até uma acordada, hein? Porque tem muita eletrônica também aqui. Tem, né? Tem. Mas a eletrônica analógica, né? Amplificador operacional transistor. Isso é verdade. Isso aí é um amplificador para algum tipo de instrumentação, olha, que isola essa questão 51, que isola a entrada e amplifica usando o transistor. Exatamente. Você tem respostas possíveis que pode acontecer. Ele tem um outro tipo de amplificador na questão 52, usando apenas transistores. Sim. E aí tem lógica digital. Nosso amigo flip-flop aí na questão, o número dessa questão aí é a questão 53. Isso. Circuito sequencial, né? Lógica sequencial. Aqui nós temos uma eletrônica de potência, né? Na questão 54, com retificador de onda completa. Sim. Mais um pouco de eletrônica com transistores, né? Claro. E aí nós entramos no nosso querido controle. Controle, nosso amigo. Diagrama de Bode 56, questão 56 e 57, tem um diagrama de Bode de uma função de transferência. E são feitas algumas afirmações sobre estabilidade, sobre características. Molezinha, né? Molezinha. Uma mão passou. Uma mão passou só na sua cabeça. Você está desrespeitando. Meu doutorado em controle está desrespeitando o conhecimento dos outros. Depois do vídeo nós brigamos. Muito bem. Na sequência, aí nós entramos nessas questões que são mais fora da área de elétrica. Né? Bem, com essa parte de termodinâmica, mecânicos fluidos, né? Questões. Geralmente as provas de eletrônica, de eletricista, eles costumam ser. Essa parte eles costumam ser mais simples, né? Que questões mais fundamentais, que nem a questão 58, é bem tranquila, né? Calcular o rendimento do processo. Depois a questão 59, acho que começa a entrar a parte de mecânicos fluidos, bem tranquilo, conservação de massa, né? Equação de Bernoulli, facilmente, bem simples para resolver, bem o fundamento, né? A questão 60 já fica um pouquinho mais difícil, mas é a questão de gases ideais, né? Expansão isotérmica. Talvez o pessoal presente um pouquinho mais de dificuldade na questão, em relação às outras duas anteriores, uma questão um pouquinho mais complicada, né? Acho que uma questão, na questão 61, uma questão mais, como a gente tinha conversado, mais de... Estatística. Na verdade, de falhas, né? Teoria de falhas, de confiabilidade, mas é de um ponto de vista aqui estatístico só. E aí você tem cálculo, funções e integrais. Associação de bombas, a 63. Entre uma questão 62 de função e as questões de cálculo, que são 66 e 67, tem a 63 de associação de bombas. Certo. E essas duas aqui, ó. Daí começa a volta de certa maneira parece que ele começou com termo e mecânicos fluidos, depois ele misturou um pouco com matemática e voltou de novo aí para termodinâmica. Colocou num balde e foi tirando questão, é isso? Muito bem. 64 e 65 são, né, de termodinâmica e máquinas térmicas. Acho que a 63 associação de bombas, bem tranquilo, né? A mais específica talvez a 65 que precisaria, a 64 e 65, né? A 64 precisaria entender bastante do ciclo, né? Dizer quais são os equipamentos. Isso, da geração de termoelétrica, né? E a 65 que a pessoa precisaria saber a definição de ciclo combinado, né? Entender que geralmente no ciclo combinado você vai usar uma turbina a gás e depois você aproveita o calor gerado dessa turbina a gás para gerar vapor, né? Então, se a pessoa entendesse, facilmente ela conseguia, só de ler a questão ela já conseguiria achar a alternativa, né? Com certeza. Que é o ciclo Brayton com o Rankine, né? A prova termina com mais cálculo e propriedades de matrizes e um pouquinho de álgebra linear. Aqui na 69, por exemplo, é uma questão de transformação linear, definição, escrito de uma maneira bem formal até, ó. Transformação linear de R2 para R2, usando aquela notação de livro de álgebra linear. Questão 70, propriedades de matriz. Essa é uma questão complicadinha de se imaginar, se você não lembrar bem as propriedades da definição do determinante. E tem equações diferenciais também. Fechou a prova com questão... grau razoável de complexidade. Grau razoável de complexidade de raciocínio. Dá para perceber que essa parte de matemática, né, eles costumam sempre pegar, né, quem faz a prova de equipamentos elétricos costuma ter sempre
necessita revisar bem essa parte matemática, né? Porque as questões têm um grau médio a alto de complexidade. É como eu já comentei no começo, né? Isso é uma prova que começa com uma parte bem específica de elétrica e depois ela vai se tornando mais geral com outras áreas. Então acho que nós comentamos os principais pontos, né? Acompanhe nossos próximos vídeos sobre as outras provas. Inscreva-se no nosso canal TESA Concursos. Também confira as últimas notícias de concursos públicos no nosso Facebook /TESA Concursos e acesse nosso site www.tesaconcursos.com.br.